Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 261. Ao saírem do castelo, as duas garotas começaram a cochichar uma com a outra, em voz baixa, mas cheia de animação. Harry não conseguiu evitar ouvir a conversa, meio divertido, meio curioso para saber o que elas estavam tramando. Quero ver um unicórnio, disse Gina, com a voz transbordando de entusiasmo. Ou talvez um grifo, embora já tenhamos visto um hoje. Talvez algo ainda mais inusitado, como um nundu. Harry lançou-lhe um olhar de soslaio. Um nundu? Sério? Eu esperava que não nos deparássemos com algo tão mortal, respondeu ele, balançando a cabeça com um sorriso. Luna, por outro lado, enumerava uma lista de criaturas que Harry tinha quase certeza de que nem sequer existiam. Espero encontrar um Snorkack de chifre enrugado, ponderou ela, com a voz cheia de um tom sonhador e encantado. Ou talvez um Ginger tagarela. Dizem que são bastante tímidos, mas com a abordagem certa, tenho certeza de que conseguiríamos atrair um. Harry não conseguiu conter um sorriso diante do entusiasmo de Luna, mesmo que metade das criaturas que ela mencionava parecessem mais fruto da sua imaginação. Ainda assim, havia algo revigorante em seu otimismo. Logo chegaram à orla da Floresta Proibida, onde as árvores densas se erguiam ameaçadoramente. O ar estava impregnado com o aroma de pinheiros e terra úmida. Harry ia à frente, com Gina e Luna logo atrás, a animação de antes agora misturada a uma ponta de ansiedade. A borda externa da floresta ainda era relativamente segura, mas as sombras entre as árvores indicavam os perigos desconhecidos que espreitavam em seu interior. De repente, o som de cascos batendo no chão ecoou entre as árvores. As garotas instintivamente se apertaram contra Harry, com a respiração presa na garganta. A tensão se dissipou quando viram a origem do som. Vários unicórnios com seus pelos prateados e reluzentes brilhando à luz do sol filtrada pelas árvores, irromperam da vegetação rasteira e galoparam em direção a elas. Gina deu um suspiro de espanto, os olhos arregalados de admiração. Meu Deus! Exclamou agarrando o braço de Harry com força, apertando com tanta empolgação. São unicórnios. Unicórnios de verdade. A expressão de Luna iluminou-se de admiração ao observar as criaturas majestosas se aproximarem. Não são simplesmente lindas, sussurrou ela com a voz repleta de reverência. Os unicórnios diminuíram a velocidade ao se aproximarem de Harry, seus grandes olhos expressivos fixando-se nele com uma curiosidade gentil. Um dos unicórnios, ligeiramente maior que os outros, roçou o focinho no ombro de Harry afetuosamente. Harry sorriu, estendendo a mão para acariciar sua crina, os pelos macios da criatura deslizando entre seus dedos como seda. Gina e Luna ficaram paralisadas, observando a cena se desenrolar com os olhos arregalados. Gina ainda segurava o braço de Harry como se fosse sua tábua de salvação, enquanto Luna juntava as mãos, mal conseguindo conter a empolgação. A visão dos unicórnios de perto, sua delicada beleza e presença serena, as deixou sem palavras, mas o que era ainda mais raro era Harry acariciando-os. Luna, com a inocência evidente em seus olhos arregalados de admiração, inclinou a cabeça enquanto observava Harry interagir com os unicórnios. Eu pensei que unicórnios só permitissem que donzelas virgens os acariciassem. Você é secretamente uma donzela, Harry? Perguntou ela. Harry revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. Não, Luna. Eu o salvei uma vez, então agora somos amigos, respondeu ele, mantendo o tom leve enquanto continuava a acariciar o unicórnio. Gina finalmente soltou o braço de Harry, embora sua empolgação ainda transparecesse em ondas. Isso é incrível, murmurou, sem nunca desviar os olhos dos unicórnios. Nunca pensei que veria um de perto, muito menos que tocaria em um. Luna, sempre aberta ao mágico e ao misterioso, estendeu a mão cautelosamente. Um dos unicórnios menores aproximou-se dela, tocando sua mão com um focinho. Luna riu baixinho, os olhos brilhando de alegria enquanto acariciava o pescoço do unicórnio. Eles são tão dóceis, disse ela com a voz cheia de admiração. O grupo permaneceu ali por mais alguns instantes, absorvendo a experiência rara. Os unicórnios, percebendo o respeito e a admiração das meninas, permaneceram ao redor delas, ocasionalmente roçando em Harry como se buscassem sua atenção. Depois de um tempo, os unicórnios começaram a se afastar lentamente, seu interesse diminuindo à medida que retornavam às partes mais profundas da floresta. Gina e Luna os observaram partir com uma mistura de tristeza e gratidão, claramente desejando ter podido passar mais tempo com as criaturas mágicas. Assim que os unicórnios desapareceram nas sombras da floresta, Gina soltou um longo suspiro que nem percebera estar prendendo. Isso foi incrível, disse ela com a voz suave, ainda maravilhada. Luna assentiu com a cabeça, ainda sorrindo. Acho que eles gostaram de nós, disse ela com um tom de satisfação na voz. Harry deu uma risadinha, lançando um olhar rápido para os dois. Vocês dois lidaram com isso muito bem. A maioria das pessoas estaria nervosa demais até para se mexer, quanto mais para acariciá-los. Ginny sorriu radiante com o elogio, esquecendo completamente sua apreensão anterior. Eu simplesmente não conseguia acreditar que eram reais, admitiu. Quer dizer, eu já li sobre unicórnios, mas vê-los é outra coisa. O olhar de Luna ainda estava fixo no lugar onde os unicórnios haviam desaparecido. Espero que possamos vê-los novamente, murmurou ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Harry deu de ombros com um sorriso casual no rosto. Claro, eles são meus amigos. Podemos vê-los quando quisermos. As meninas praticamente gritaram de felicidade, transbordando de entusiasmo. Sério, Harry? A qualquer hora? Perguntou Gina com a voz cheia de espanto. Com certeza, respondeu Harry em tom leve. Eles confiam em mim, então não há problema nenhum. Os olhos de Luna brilharam. Talvez da próxima vez possamos trazer algo especial para eles, como orvalho lunar ou flores encantadas.
Eles podem gostar. Harry deu uma risadinha ao ouvir a sugestão, imaginando Luna tentando fazer amizade com os unicórnios, que já eram amigáveis, através de dons místicos. Tenho certeza de que eles apreciariam isso, Luna. Enquanto continuavam sua jornada pela crista externa da Floresta Proibida, a emoção do encontro com os unicórnios ainda pairava no ar. A floresta parecia menos ameaçadora agora, a tensão anterior substituída por uma sensação de aventura. As árvores se erguiam imponentes acima deles, seus galhos balançando suavemente na brisa, criando um dossel natural que filtrava a luz do sol em suaves manchas salpicadas de luz no chão. Ginny, ainda cheia de energia, olhou em volta com os olhos arregalados. Mal posso esperar para contar aos outros sobre isso. Este tem que ser um dos melhores dias de todos os tempos. Harry sorriu, observando as garotas se divertirem. Que bom que você pensa assim, disse ele, mantendo um tom casual. Mas é melhor se você não pensar. Sou preguiçoso demais para ser o homem unicórnio. Luna, caminhando um pouco à frente, parou de repente e inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo algo à distância. Você ouve isso? Perguntou ela, em um sussurro. Gina e Harry pararam, esforçando-se para ouvir o que havia chamado a atenção de Luna. A princípio, ouviram apenas o som do vento sussurrando entre as folhas. Depois, fracamente, também ouviram um zumbido suave e melodioso, quase como uma canção de ninar levado pela brisa. O que é isso? Perguntou Gina, com a curiosidade aguçada. Harry franziu ligeiramente a testa, ponderando as opções. Pode ser muita coisa, disse pensativo. Mas não estamos aqui para nos embrenharmos muito na floresta, lembra? Luna se virou para eles com uma expressão de puro encantamento. É um espírito da floresta, disse ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eles cantam para acalmar as árvores e manter a floresta em paz. Harry lançou um olhar de soslaio para Luna. Espíritos da floresta? Ele nunca tinha ouvido falar deles, mas por outro lado, existiam espíritos da água, então por que não poderia haver algo semelhante na floresta? Mesmo assim, a canção não era apenas calmante, parecia estar mexendo com algo mais profundo, algo que ele não gostava. Um leve puxão em seus escudos de oclumência o alertou, e ele rapidamente voltou sua atenção para Gina. Seus olhos estavam vidrados, fixos na direção do som. Capítulo 262. Sem perder mais um segundo, Harry agarrou as duas garotas pelos braços e começou a puxá-las de volta pelo caminho que tinham vindo. Vamos, disse ele, com a voz apressada. Luna olhou para ele com genuína confusão. Por quê? Não é adorável? Harry forçou uma risada nervosa, tentando disfarçar sua crescente preocupação. É lindo demais. Esse é o problema. Gina piscou algumas vezes, a névoa em seus olhos dissipando-se lentamente enquanto Harry a guiava para longe do som. O que foi isso? Perguntou ela com a voz ainda um pouco atordoada. Harry balançou a cabeça, acelerando o passo à medida que se afastavam da origem da canção. Não sei, mas seja lá o que for, não era nada amigável. Não vamos ficar por aqui para descobrir. Luna, sempre otimista, olhou para trás na direção da melodia. Mas Harry, e se fosse apenas uma criatura inofensiva? Talvez tenhamos perdido algo maravilhoso. Harry apertou o braço dela com mais força, afastando-a com firmeza. Criaturas inofensivas não mexem com a sua mente, Luna. Aquela coisa estava tentando nos atrair. Acredite em mim, é melhor voltarmos para o castelo. Gina assentiu com a cabeça, sua expressão se tornando séria à medida que os últimos vestígios do encantamento a deixavam. Harry tem razão. Aquilo não foi natural. Pareceu errado. O olhar de Luna se tornou mais concentrado, e ela finalmente cedeu. Tudo bem se você diz, Harry. Os três continuaram caminhando em silêncio por um tempo, a sensação estranha deixada pela canção dissipando-se lentamente à medida que se distanciavam da floresta. O calor do sol da tarde filtrava-se pelas árvores, e os sons familiares dos terrenos de Hogwarts começaram a envolvê-los novamente, aliviando a tensão que os havia dominado momentos antes. Quando finalmente emergiram da orla da Floresta Proibida, a visão do castelo ao longe trouxe uma sensação de alívio. Harry soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo e afrouxou o aperto em seus braços. Desculpe por ter te arrastado assim, disse ele, com um tom um pouco mais leve agora que estavam a salvo. Mas eu não queria correr nenhum risco. Ginny deu-lhe um pequeno sorriso, esfregando o braço onde a mão dele estivera. Não precisa se desculpar. Você fez a coisa certa. Eu nem tinha me dado conta do que estava acontecendo até você me tirar do transe. Luna, ainda pensativa, olhou para a floresta uma última vez. Talvez não fosse um espírito. Mas seja o que for, fico feliz que você estivesse conosco, Harry. Harry deu de ombros, tentando afastar a persistente sensação de desconforto. Vamos apenas anotar para não nos aproximarmos muito da floresta novamente. Pelo menos não sem saber no que estamos nos metendo. Eles retornaram ao castelo com um semblante mais tranquilo. A empolgação inicial da aventura substituída pela constatação sóbria de que a Floresta Proibida guardava mais perigos do que haviam previsto. Quando chegaram aos degraus do castelo, a tensão já havia praticamente desaparecido, dando lugar a uma serena sensação de alívio. Ao entrarem no castelo, o burburinho familiar dos alunos circulando entre as aulas as recebeu, um contraste gritante com o silêncio misterioso da floresta. Gina e Luna trocaram um olhar, a empolgação inicial pela aventura atenuada pelo que acabavam de vivenciar. Acho que já tive emoção suficiente por hoje, disse Gina com uma risadinha, tentando aliviar o clima. Talvez da próxima vez devêssemos ficar só no campo de quadribol. Luna sentiu com a cabeça, embora seu sorriso habitual tivesse voltado ao rosto. Ou poderíamos tentar encontrar os Vraxpurts. Eles são muito menos perigosos. Harry não conseguiu conter o sorriso.
Vamos nessa. Os três seguiram em direção ao salão principal, prontos para deixar o estranho encontro para trás. Enquanto caminhavam, os pensamentos de Harry vagavam sobre o que havia acontecido. Ele não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais naquela melodia do que um simples encantamento. A melodia que eles ouviram não era apenas uma canção qualquer. Havia algo mais nela, algo que o lembrava dos estágios iniciais do Legilimens. Era como se alguém tivesse inserido na música uma sutil sonda mental, uma tentativa de se infiltrar em suas mentes sem que percebessem. Isso era algo que ele vinha explorando por conta própria. Depois de dominar a onírica, Harry começou a experimentar com diferentes sons de animais, misturando-os à sua fala. Ele até tentou incorporar os tons suaves e calmantes da língua de unicórnio em suas conversas. O resultado? As pessoas que o ouviam se sentiam à vontade, quase como se o próprio som de sua voz pudesse acalmar seus nervos. Era sutil, apenas um leve toque de sotaque que tornava suas palavras mais relaxantes. Mas Harry não se contentou apenas com isso. Ele começou a teorizar sobre outras possibilidades, maneiras de ocultar diferentes sentimentos, até mesmo comandos, na fala ou no canto. Era uma ideia intrigante, que poderia abrir um novo mundo de possibilidades na magia. E o que ele havia experimentado na floresta parecia estranhamente semelhante. A canção tinha uma camada, um fio condutor de legilimência oculto sob a melodia. Enquanto caminhavam pelo castelo, Harry guardava esses pensamentos para si. Não havia necessidade de preocupar Gina ou Luna com suas suspeitas. Ele descobriria tudo sozinho, como sempre fazia. Gina e Luna conversavam ao lado dele, o estranho encontro já se dissipando de suas mentes enquanto elas mudavam para assuntos mais leves. Harry escutava com o ouvido entrecortado, seus pensamentos ainda repassando o que sentirá na floresta. Se alguém ou algo fosse capaz de misturar legilimência com uma simples canção, isso abriria uma série de novas questões. Quem teria feito isso? E por quê? Mais importante ainda, como ele poderia usar esse conhecimento a seu favor? Ao se aproximarem da entrada do salão principal, Harry fez uma anotação mental para se aprofundar nisso. Ele tinha a onisciência, mas havia muito mais que ele poderia fazer com ela. As possibilidades eram infinitas, e se ele conseguisse descobrir como combinar magia com som da mesma forma, isso poderia mudar tudo. Gina interrompeu seus pensamentos com um empurrãozinho de leve em seu ombro. Harry, você vai entrar ou vai ficar aí parado o dia todo? Harry pescou, percebendo que haviam chegado à entrada enquanto ele estava perdido em pensamentos. Deu de ombros, afastando os pensamentos da mente por enquanto. Sim, estou indo, disse ele, seguindo-os para dentro do salão principal. Ao entrarem, o ruído habitual dos alunos conversando e comendo preenchia o ar. Harry examinou o salão, avistando Daphne, Tracy e Pansy na mesa da Sonserina. Elas o chamaram com um gesto, e ele foi até elas, seguido por Gina e Luna. Pansy ergueu uma sobrancelha quando Harry se sentou. Você parece estar pensando demais, Potter. Algo te incomoda? Harry deu um sorriso irônico, balançando a cabeça. Só estou tentando acompanhar vocês, respondeu, desviando da pergunta com facilidade. Quais são as últimas novidades? Tracy inclinou-se para a frente, com a voz baixa e conspiratória. Há um boato circulando de que você está planejando algo grande. Quer compartilhar? Harry revirou os olhos. Desde quando eu compartilho todos os meus planos? Daphne riu, um riso leve e provocador. Ele tem razão. Harry nunca nos conta nada até que já esteja em andamento. Pansy deu-lhe uma cutucada brincalhona. Sabe, um dia vamos descobrir quem você é, Potter. E quando descobrirmos, você vai estar em apuros. Harry sorriu, inclinando-se na direção dela. Boa sorte com isso. Pansy fez beicinho, chutando o chão com o sapato antes de bufar e se virar dramaticamente, fazendo os outros rirem de sua reação exagerada. Harry, balançando a cabeça com um sorriso, deixou o encontro anterior na floresta escapar de sua mente, decidindo se concentrar no presente. O aroma da comida invadiu o salão principal, e seu estômago roncou em resposta. Enquanto saboreavam suas refeições, a conversa fluía com facilidade. Os assuntos variavam de estratégias de quadribol às últimas fofocas sobre quais professores estariam namorando em segredo. Nada sério, mas tudo divertido. Harry se viu apreciando a atmosfera descontraída, e a conversa leve com os amigos era uma distração bem-vinda. Pouco depois, Astoria chegou, com uma aparência completamente exausta. Ela se jogou ao lado de Harry, soltando um suspiro dramático que lhe rendeu algumas risadas de pena. Posso repetir o quanto eu detesto poções? Resmungou Astoria, apoiando a cabeça nos braços cruzados sobre a mesa. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Você se lembra que eu sou o assistente do professor Snape, não é? Reclamar de poções para mim talvez não seja a coisa mais inteligente a se fazer. Astoria olhou para ele por cima dos braços, mostrando a língua. Eu gosto de você, Harry, mas isso não significa que eu tenha que gostar de poções. Harry estendeu a mão e bagunçou o cabelo dela de forma brincalhona. Não se preocupe, Astoria. Neste fim de semana, vou garantir que você goste, ou pelo menos que não fique com medo. Astoria lançou-lhe um olhar cético, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Veremos. Capítulo 263. Conforme a refeição chegava ao fim, o grupo começou a se dispersar, cada um seguindo para suas próprias atividades. Astoria, ainda resmungando sobre poções, arrastou-se até a biblioteca, determinada a adiantar seu próximo trabalho. Harry prometeu ajudá-la mais tarde, sabendo que ela provavelmente precisaria. Harry dirigiu-se à entrada da câmara secreta, com os pensamentos concentrados na missão que tinha pela frente.
Recentemente começara a desvendar os segredos por trás do teste de herança de Salazar Slytherin e, embora fosse um enigma complexo e intrincado, estava confiante de que conseguiria resolvê-lo antes do Natal. Fazendo isso, teria acesso ao cofre de Slytherin em Gringotts, um tesouro de magia antiga e artefatos que despertara sua curiosidade desde que soubera de sua existência. Ao se aproximar da entrada, a porta de pedra deslizou, revelando o túnel escuro que levava à câmara secreta. Sem hesitar, Harry entrou no elevador secreto que o conduziria às profundezas do castelo. A descida foi suave, o ar frio da câmara substituindo gradualmente o calor do castelo acima. Quando o elevador chegou ao térreo, Harry saiu para a vasta câmara pouco iluminada. As enormes estátuas de pedra de serpentes pairavam sobre ele, seus olhos parecendo observar cada movimento seu. O silêncio era denso, quase opressivo, mas Harry não se importou enquanto caminhava em direção à plataforma central, onde sabia que Basil estaria esperando. Ao se aproximar, a forma imponente do basilisco emergiu das sombras, suas escamas esmeralda reluzindo na penumbra. A criatura movia-se com um ritmo lento e gracioso, seus grandes olhos amarelos fixos em Harry com reconhecimento e curiosidade. Basil, você está ótimo. Harry cumprimentou o basilisco com um sorriso. A cabeça enorme do basilisco inclinou-se ligeiramente num gesto que quase poderia ser considerado um aceno de cabeça, sua língua projetando-se enquanto sibilava em resposta. Herdeiro, respondeu o basilisco, sua voz um sibilo baixo e retumbante que ecoou pela câmara. É bom vê-lo novamente. O que o traz às profundezas hoje? Harry aproximou-se, indiferente ao tamanho e à presença da criatura. Vou trabalhar no teste de herança de Salazar, explicou. O basilisco inclinou ligeiramente sua enorme cabeça, reconhecendo as palavras de Harry. Então voltarei ao meu sono, sibilou. Harry assentiu com a cabeça, oferecendo um pequeno sorriso. Você não precisa vir me cumprimentar toda vez, Basil. Se eu precisar de você, eu ligo. Pode ficar tranquilo. O basilisco piscou seus grandes olhos amarelos, agradecido pela consideração. Estar acordado significava caçar mais, e seu território de caça era muito limitado. Com o último movimento da língua, virou-se e deslizou de volta para as sombras, seu enorme corpo desaparecendo na escuridão da câmara. Com o silêncio voltando a reinar na câmara, Harry dirigiu-se para o fundo, onde a entrada para o cômodo seguinte o aguardava. O corredor estava frio e úmido, uma preparação adequada para a câmara dominada pela imponente estátua do próprio Salazar Slytherin. Ela pairava sobre o espaço, seus olhos de pedra parecendo observar cada movimento de Harry. Na base da estátua havia um pedestal ornamentado, e sobre ele repousava um livro antigo encadernado em couro verde. Não era um livro qualquer. Era o teste de Salazar Slytherin, um desafio que Harry ainda não havia decifrado completamente. As palavras enigmáticas de Basil ecoavam em sua mente. Prove que você é digno. Este era o livro que Harry havia descoberto durante sua última visita à Câmara Secreta. Era a chave para uma teoria que ele vinha ponderando há tempos. Runas criadas não a partir das línguas comuns, mas sim das línguas de criaturas mágicas. Ele vinha brincando com a ideia de criar runas a partir de diversas línguas animais, mas o desafio era saber por onde começar. O conceito era complexo e, embora a ideia o intrigasse, ele não havia encontrado uma maneira de começar até agora. O candidato mais provável para tal experimento, raciocinara ele, seria a língua das cobras. Era uma língua conhecida em todo o mundo e que possuía uma conexão natural com a magia poderosa. E ali, na Câmara Secreta de Salazar Slytherin, ele finalmente havia se deparado com a primeira dessas runas de língua das cobras. A descoberta fora emocionante e frustrante ao mesmo tempo. Ele reconhecera o significado das runas quase imediatamente, mas compreendê-las completamente era outra história. O livro à sua frente era antigo, suas páginas repletas de uma caligrafia delicada e fluida que parecia pulsar com um poder latente. Essas runas eram diferentes de tudo que ele já vira, e embora pudesse sentir seu potencial, decifrar seu significado estava se revelando um processo lento e meticuloso. Harry passou os dedos pela capa de couro gasta, sentindo o leve zumbido da magia que ainda a envolvia. Este livro guardava segredos enterrados há séculos, à espera de alguém como ele para desvendá-los. Ele abriu a capa, revelando a primeira página com uma escrita densa e intrincada. A língua era a língua das cobras, mas não estava escrita como um texto comum. Cada palavra parecia se entrelaçar com a seguinte, formando padrões complexos que exigiam estudo cuidadoso para serem decifrados. Enquanto Harry começava a ler, concentrou-se na tarefa, deixando o mundo exterior desaparecer em segundo plano. O ar no quarto estava calmo e pesado, o único som era o leve farfalhar das páginas enquanto ele as virava, seus olhos percorrendo o texto antigo. Aquilo não era apenas mais uma teoria. Era algo tangível, algo com que ele podia trabalhar. Runas de língua de cobra eram reais, e se ele conseguisse decifrá-las, um novo mundo de possibilidades se abriria para ele. As aplicações potenciais eram vastas, runas que poderiam ser usadas de maneiras nunca antes vistas no mundo bruxo, feitiços entrelaçados na própria essência da linguagem mágica. E com isso surgiriam muitas invenções que rondavam a mente de Harry sem pagar aluguel. Na manhã seguinte, Harry acordou bocejando e olhou ao redor da câmara úmida. Apenas 3 horas de sono, mas o suficiente para ele. Passará a noite inteira estudando as runas da língua das cobras, mal arranhando a superfície de sua complexidade. Ainda assim, não havia pressa. Podia fazer tudo com calma. Depois de juntar suas coisas, vestiu a capa da invisibilidade e saiu da câmara secreta. De volta ao dormitório da Sonserina, Harry foi direto para o chuveiro, deixando a água fria levar embora o cansaço persistente.
Era sábado, o que significava que não havia aulas, mas ele tinha um dia cheio de planos. Ainda precisava dar aula de poções em história, mas havia algo mais que ele vinha querendo fazer há algum tempo. Assim que se vestiu, Harry pegou um pequeno cartão de metal, concentrando sua atenção. Palavras apareceram em sua superfície, à beira do lago, em 20 minutos. A mensagem desapareceu do cartão e apareceu nos livros de magia que ele havia dado aos seus amigos. Satisfeito, Harry guardou o cartão no bolso e saiu do dormitório, caminhando em direção ao lago. O ar da manhã estava fresco, a grama ainda úmida de orvalho. Ao se aproximar da margem, ele exclamou: "Bom dia, crack!" Em resposta, um grande tentáculo acenou preguiçosamente no ar antes de afundar de volta na água. A lula gigante havia se tornado uma presença familiar ao longo dos anos, e Harry não pôde deixar de sorrir com a saudação casual da criatura. Ele encontrou um lugar confortável perto da água e sentou-se, apoiando-se nas mãos enquanto esperava seus amigos chegarem. A primeira a chegar foi Pansy, o que por si só já era surpreendente. Harry ergueu uma sobrancelha enquanto ela se aproximava, claramente orgulhosa de si mesma. "Você chegou cedo", comentou ele, sem esconder a surpresa. Pansy deu um sorriso malicioso. "Não se acostume com isso, Harry. Eu só queria ver sua cara de choque." Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. "Bem, você conseguiu." Pouco depois, Daphne e Tracy apareceram juntas, conversando baixinho, seguidas por uma Astoria com cara de sono, que bocejou bastante ao se juntar ao grupo. Hermione, Neville e Gina chegaram logo em seguida. Neville comentou que Rony tinha optado por não ir, preferindo dormir até mais tarde, ao que Harry simplesmente deu de ombros. Luna chegou em seguida, acompanhada por Cho e Padma. Elas explicaram que Penélope estava ocupada com seus deveres de monitora-chefe e não poderia comparecer. Draco, Blaise e Theodore se juntaram logo depois, parecendo tão sonolentos quanto os outros. Susan e Hannah chegaram com Cedrico a reboque e finalmente Lavender, Parvati e os gêmeos Weasley completaram o grupo. George gemeu alto ao se jogar na grama. "Por que tão cedo, Potter?" Harry deu uma risadinha, já prevendo as reclamações. "Já faz um tempo que quero apresentar vocês aos exercícios físicos. Está na hora." O rosto de Pansy empalideceu imediatamente. "De jeito nenhum, Potter. Vou voltar a dormir." Harry se colocou na frente dela antes que ela pudesse se virar. "Ninguém vai a lugar nenhum. Exercícios físicos são tão importantes quanto o treinamento mágico. Vocês precisam manter seus corpos saudáveis e ativos." Fred gemeu dramaticamente, jogando-se no chão ao lado do irmão. "Cara, você está nos matando antes mesmo do dia começar." Harry deu um sorriso irônico, cruzando os braços. "Você vai me agradecer depois. Agora levante-se. Vamos começar com alguns alongamentos básicos." O grupo obedeceu a contragosto, resmungando baixinho enquanto alongavam os membros. Harry demonstrou os alongamentos, certificando-se de que todos os acompanhassem corretamente. Ele manteve as instruções simples, sabendo que qualquer complexidade adicional só geraria mais reclamações. Capítulo 264. Após os alongamentos, Harry os conduziu a alguns exercícios básicos, flexões abdominais e uma pequena corrida ao redor do lago. As reclamações continuaram, é claro, mas Harry as ignorou, concentrando-se em manter todos em movimento. Ele sabia que assim que entrassem no ritmo parariam de reclamar, ou pelo menos reclamariam menos. Enquanto o grupo corria ao redor do lago, Gina correu até ele, respirando com dificuldade. "Você acha mesmo que isso vai nos ajudar nos duelos?" perguntou ela, meio brincando. Harry assentiu com a cabeça, mantendo o passo firme. "Com certeza. Você não pode depender apenas da magia. O preparo físico lhe dá uma vantagem, reflexos mais rápidos, mais resistência. Você conseguirá superar seu oponente, mesmo que ele seja magicamente mais forte." Ginny pareceu refletir sobre isso enquanto continuavam a correr. Atrás deles, George agarrava dramaticamente a lateral do corpo, enquanto Fred fingia desmaiar em câmera lenta. Os outros não estavam muito melhores, mas todos continuaram, alguns com mais entusiasmo do que outros. Quando finalmente completaram o circuito, Harry chamou todos de volta para a clareira perto do lago. A maioria se jogou na grama, ofegante e gemendo, mas Harry não os deixou descansar ainda. "Muito bem, o aquecimento está concluído", anunciou ele, recebendo uma série de gemidos como resposta. "Agora vamos passar para alguns exercícios de agilidade." Pansy o encarou com raiva, sentada no chão. "Aquecimento. Aquilo foi uma tortura, Potter." Harry sorriu. "Vocês vão sobreviver. Agora, todos de pé. Vamos fazer exercícios com escada." O grupo se levantou, ainda que lentamente, e seguiu o exemplo de Harry enquanto ele demonstrava os exercícios com a escada. Apesar da resistência inicial, eles gradualmente se animaram, deixando a competitividade aflorar enquanto tentavam superar uns aos outros em velocidade e precisão. Enquanto faziam os exercícios, Harry percebeu que a Astoria estava com um pouco de dificuldade. Ele se aproximou dela e a encorajou em voz baixa. "Você está indo muito bem, Astoria. Continue no seu próprio ritmo." Astoria assentiu com a cabeça, com um olhar determinado no rosto enquanto se concentrava nos exercícios. Harry ficou com ela por alguns instantes, certificando-se de que ela estava confortável antes de voltar para o resto do grupo. Os gêmeos Weasley naturalmente transformaram os exercícios em uma competição, tentando superar um ao outro com movimentos cada vez mais ridículos. Não demorou muito para que estivessem tentando pular a escada em um pé só enquanto faziam malabarismos com goles imaginários. Apesar das brincadeiras, os exercícios correram bem e Harry percebeu que todos estavam começando a entrar no ritmo. Até mesmo Pansy, que tinha sido a mais resistente, estava participando dos exercícios com uma determinação relutante. Após os exercícios de agilidade, Harry finalmente anunciou uma pausa, permitindo que todos se jogassem na grama, aliviados. Ele distribuiu garrafas de água, que foram recebidas com gratidão pelo grupo suado e cansado. "Viram?
Não foi tão ruim assim, comentou Harry com um sorriso, parado ao lado do grupo, que recuperava o fôlego. Ele esticou as pernas, observando casualmente seus rostos exaustos. Com o movimento da varinha, Harry transfigurou suas roupas em uma sunga, deixando o peito nu. Os garotos estalaram a língua em leve irritação, enquanto as garotas o encaravam, claramente impressionadas com seu físico musculoso. Pansy cruzou os braços, franzindo a testa. Aqui é onde eu traço a linha, Harry. Não vou pular em um lago congelado. Harry deu uma risadinha, girando a varinha entre os dedos. Antes que Pansy pudesse protestar, ela se viu sendo erguida do chão, suas roupas se transformando em um maiô no ar. Potter! Ela gritou, debatendo-se enquanto voava em direção ao lago. Porra, suas palavras foram interrompidas quando ela caiu na água gelada com um baque surdo. Harry estava parado na beira da praia, com um sorriso travesso no rosto. Mas alguém precisa de um pouco de incentivo? Perguntou, erguendo as sobrancelhas para o resto do grupo. Os outros hesitaram, trocando olhares, mas ninguém parecia disposto a desafiar a ideia de diversão de Harry. Pansy emergiu cuspindo água e lançando olhares fulminantes para Harry do lago. Você está morto, Potter, gritou ela. Harry apenas riu em resposta. Acostume-se, Pansy. Você é da Sonserina. Deveria saber que não deve me desafiar. Ginny e Luna trocaram um olhar rápido, seus sorrisos travessos se alargando. Sem dizer mais nada, ambas correram e pularam no lago, criando respingos gêmeos ao mergulharem na água. O resto do grupo observou em silêncio atônito por um momento antes que a energia contagiante tomasse conta de todos. Os gêmeos Weasley foram os próximos, empurrando-se de brincadeira enquanto corriam em direção à água. O último a entrar vira um troll, gritou Fred pouco antes de ambos mergulharem no lago com um toque dramático. O resto do grupo o seguiu rapidamente, com apenas alguns protestos tímidos dos membros mais relutantes. Harry estava na margem, observando o caos se desenrolar com um sorriso satisfeito. O lago, por mais frio que estivesse, não parecia abalar o ânimo deles. Na verdade, as gargalhadas e os mergulhos divertidos só aumentavam à medida que mais pessoas se juntavam à brincadeira. Astoria, que estava mais para trás, aproximou-se cautelosamente da beira da água. Harry percebeu sua hesitação e exclamou, vamos, Astoria. É só água. Ela olhou para ele, mordendo o lábio antes de finalmente ceder. Com um suspiro profundo, mergulhou um dedo do pé na água e o retirou rapidamente, tremendo. Está congelante, reclamou, mas vendo todos os outros se divertindo, não conseguiu resistir por mais tempo. Com um suspiro resignado, entrou na água, soltando um grito quando a água fria a envolveu. Harry deu uma risadinha, observando a jovem Sonserina se acostumar lentamente com a temperatura. Enquanto isso, Pansy finalmente se recuperara do mergulho forçado e agora planejava sua vingança contra Harry, embora fosse evidente que ela estava se divertindo, apesar dos protestos anteriores. Enquanto o grupo continuava a brincar na água, Harry juntou-se a eles, nadando até onde Pansy estava flutuando. Ainda está brava comigo? Perguntou ele, dando-lhe um sorriso provocador. Pansy estreitou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso irônico. Ah, estou furiosa. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Bem, talvez eu tenha merecido isso. Pansy revirou os olhos, claramente gostando da brincadeira mais do que demonstrava. Você acha? Da próxima vez, talvez um aviso antes de me mandar voando para um lago congelado. Harry sorriu, recostando-se na água. Onde está a graça nisso? Pansy respondeu com um jato de água, esquecendo-se da irritação anterior. Os outros continuavam a brincar e a rir à volta deles, a água fria parecendo não abalar o seu ânimo. Até a Astoria, que inicialmente estivera hesitante, agora participava numa guerra de água com Ginny e Luna. Então, qual é o próximo item da agenda, líder destemida? Gritou Tracy de uma rocha próxima que ela havia reivindicado como seu trono. Harry ponderou por um instante, seu olhar desviando-se para o tentáculo da lula gigante enquanto este se curvava graciosamente para cima, formando um trono improvisado. O enorme apêndice o ergueu sem esforço no ar, posicionando-o como se estivesse sentado em um trono aquático, com toda a imponência de um rei contemplando seu reino. Com um leve sorriso, Harry dirigiu-se ao grupo abaixo. Bem, vamos começar devagar hoje, começou ele, claramente apreciando o espetáculo de sua posição elevada. Vamos intensificar os exercícios a partir daqui. Pansy, que vinha observando Harry com irritação e divertimento, decidiu deixar sua mensagem bem clara. Com um rápido movimento de sua varinha, ela congelou uma poça d'água, moldando-a em uma bola de neve compacta. Em um movimento fluido, ela arremessou em Harry, acertando-o em cheio no peito. Aquilo não foi pouco, Potter. Foi o próprio inferno. Ela gritou. Harry olhou para a neve acumulada em seu peito, um sorriso travesso cruzando seu rosto. Acho que vocês vão me agradecer quando estiverem todos dando voltas em torno das outras casas, retrucou ele, tirando a neve do peito com um gesto casual. Enquanto isso, Fred e George, que nunca perdiam uma boa diversão, começaram a conjurar suas próprias bolas de neve, prontos para intensificar a guerra de bolas de neve. Fred atirou uma bola de neve em George, que se esquivou com facilidade, devolvendo outra com um sorriso. O caos aumentou como se por algum acordo tácito. O grupo rapidamente voltou sua atenção para Harry, conjurando suas próprias bolas de neve e bombardeando-o com todos os projéteis gelados que conseguiam reunir. Parece que o Rei do Lago está prestes a ser destronado, anunciou George com um sorriso irônico, claramente apreciando o espetáculo. Harry, calmo como sempre, nem sequer se mexeu. Assim que a chuva de bolas de neve começou a cair, 3 tentáculos enormes emergiram do lago, desviando cada uma delas com precisão. Todo o grupo parou, olhando em silêncio atônito. Obrigado, craque, disse Harry casualmente virando-se para Lula. Que tal retribuirmos o favor? Os tentáculos acenaram em concordância, e Harry rapidamente conjurou uma pilha de bolas de neve. Cracas recolheu e as lançou de volta contra o grupo que agora se dispersava. Gritos de falso terror ecoaram no ar enquanto todos se apressavam para evitar o ataque, escorregando e deslizando na pressa.
Fred e George tentaram se esquivar, mas os tentáculos eram mais rápidos, atingindo-os com uma saraivada de bolas de neve. Gina e Luna também não escaparam, dando gritinhos de alegria enquanto tentavam fugir do ataque congelante. Até mesmo Pansy, que planejava vingança, acabou sendo atingida pelos arremessos precisos de Crack. A outrora organizada guerra de bolas de neve transformou-se numa verdadeira batalha campal, com a Lula gigante e Harry em clara vantagem. A margem do lago tornou-se um turbilhão de atividade enquanto o grupo tentava, sem sucesso, ultrapassar os inúmeros braços da Lula gigante. Risadas e gritos ecoavam pelo terreno, misturando-se ao som da água a espirrar e da neve a estalar sob os pés. Quando o grupo finalmente admitiu a derrota, desabando em montes no chão, encharcados e sem fôlego, Harry não pôde deixar de rir ao ver seus amigos cobertos de neve. A Lula gigante também pareceu satisfeita, retornando às profundezas do lago com um último mergulho brincalhão. Bem, isso foi divertido, disse Harry, sacudindo a neve do cabelo. Divertido para você, talvez, murmurou Pansy, embora um leve sorriso tenha surgido em seus lábios. Você jogou alguma poção do amor no lago? Por que a Lula gigante gosta tanto de você? Harry deu uma risadinha com os olhos brilhando de malícia. Olha para mim, Pansy. Por acaso eu pareço precisar de uma poção do amor? Pansy se viu encarando, seu olhar demorando mais do que pretendia em sua forma bem definida. Percebendo o que estava fazendo, ela rapidamente desviou o olhar, um rubor subindo pelo seu pescoço. Você é tão convencido, Potter. O sorriso de Harry se alargou, claramente apreciando a reação dela. Só estou constatando o óbvio, provocou ele, esticando os braços acima da cabeça e flexionando os músculos um pouco mais do que o necessário. Pansy revirou os olhos, tentando disfarçar seu nervosismo com uma expressão de irritação. Você é impossível. Capítulo 265. Harry se espreguiçou, sacudindo o último resquício de neve dos ombros. Bem, esse foi um começo de dia interessante, disse ele, sorrindo enquanto olhava para o grupo esparramado no chão. Mas acho que está na hora de voltarmos e comermos alguma coisa. Afinal, comer é tão importante quanto se exercitar. Ginny, ainda recuperando o fôlego, esboçou um sorriso fraco. Concordo plenamente. Estou faminta. Os outros assentiram em concordância, alguns deles gemendo enquanto se levantavam com dificuldade. Pansy, ainda pingando água e tremendo por causa do mergulho improvisado, lançou um olhar fulminante para Harry, mas não discutiu. Nem ela podia negar que um café da manhã parecia uma boa ideia naquele momento. Ao se aproximarem do castelo, o grupo começou a se dispersar, cada um indo para seu respectivo dormitório para trocar de roupa antes do café da manhã. Harry, sempre prático, já havia transfigurado suas roupas de volta ao uniforme escolar com um simples movimento de sua varinha. Os outros insistiam em tomar um banho quente primeiro. Gina e Luna ficaram para trás, esperando por Harry. Nos encontramos no salão principal? Perguntou Gina, ajeitando as roupas úmidas. Harry assentiu com a cabeça. Sim, chego aí em alguns minutos. Só preciso verificar uma coisa primeiro. Luna deu-lhe um de seus sorrisos habituais. Não demore muito, Harry. Os Vraxpurts podem chegar à sua comida se você se atrasar. Harry deu uma risadinha, acenando rapidamente com a cabeça enquanto Gina e Luna se dirigiam para seus respectivos dormitórios. Assim que elas sumiram de vista, ele chamou baixinho. E aí, Dobby, tudo bem? Com um estalo suave, Dobby apareceu diante dele, os olhos arregalados com uma mistura de excitação e preocupação. Dobby encontrou algo, Sr. Potter, disse o elfo doméstico com urgência, suas pequenas mãos se apertando enquanto falava. Harry suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu já te disse, Dobby, só Harry está ótimo. Dobby olhou para ele, a preocupação evidente em seus olhos. Dobby não pode simplesmente te chamar de Harry, Sr. Potter. Você libertou Dobby dos Malfoy. Você deu a Dobby uma boa vaga em Hogwarts. Dobby é eternamente grato. Harry balançou a cabeça, percebendo que essa era uma batalha que ele não ia vencer. Tudo bem, o que te deixar mais confortável. Mas me conte depois do café da manhã, Dobby. Já está uma manhã longa. Eu te ligo mais tarde. Dobby assentiu com entusiasmo, seus grandes olhos ainda cheios de lealdade e animação. Com um estalo rápido ele desapareceu, deixando Harry sozinho no corredor. Caminhando até o salão principal, Harry encontrou o grande salão quase deserto. A maioria dos alunos provavelmente ainda estava dormindo, aproveitando o fim de semana. Hoje seu grupo decidiu sentar-se à mesa da Corvinal, uma mudança de cenário que pareceu agradar a todos. Eles já estavam reunidos lá, revigorados após o banho quente, e aparentavam estar muito mais relaxados depois do mergulho improvisado ao qual Harry o submeteu. Harry sentou-se entre Gina e Luna, pegando uma torrada da bandeja à sua frente. Está se sentindo mais aquecido agora? Perguntou com um sorriso irônico, dando uma mordida na torrada. Pansy, com um olhar de desprezo fingido no rosto, olhou para Harry. Você tem sorte de não termos lançado um feitiço em você por essa sua pequena travessura. Luna simplesmente sorriu. Foi refrescante. A água me lembrou os rios gelados das montanhas onde os sapos da lua cantam durante o inverno. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça diante das peculiaridades de Luna. Do outro lado da mesa, Fred e George já estavam na metade da refeição, contando em voz alta sua versão da guerra de bolas de neve para quem quisesse ouvir. Juro que nunca vi uma Lula com uma mira tão boa, dizia George, com a boca meio cheia de ovos mexidos. Se ela algum dia resolver jogar quadribol, estamos todos em apuros. Talvez devêssemos recrutá-lo para o time da Grifinória, acrescentou Fred com um sorriso, pense na vantagem. Tracey sorriu com a voz carregada de deboche. Talvez assim vocês consigam vencer o nosso time.
Fred e George trocaram olhares derrotados, claramente sem disposição para uma resposta. A conversa pareceu tomar um rumo mais solene quando Cho e Cedric se juntaram a eles, suas expressões refletindo um sentimento compartilhado de frustração. Cedrico suspirou com um tom de resignação na voz. Nem se trata mais de estratégia. Harry pega o pomo de ouro todas as vezes. É como tentar ganhar um jogo cujo resultado já está decidido. Cho assentiu com a cabeça, um leve sorriso brincando em seus lábios apesar do assunto sombrio. Já o enfrentamos vezes o suficiente para saber. É impossível vencer quando ele está em campo. Harry não conseguiu conter um risinho, um toque de modéstia se infiltrando em sua postura geralmente confiante. Eu não diria impossível. Apenas, altamente improvável. Improvável, uma ova, murmurou Fred, meio brincando, meio falando sério. Você tem algum segredo, e um dia a gente descobre qual é. Ginny riu, balançando a cabeça. Boa sorte com isso, Fred. Tracy, recostando-se na cadeira, deu um sorriso irônico ao ver a miséria coletiva dos grifinórios. Encarem a realidade, rapazes. Vocês simplesmente não têm a menor chance. É melhor começarem a planejar a próxima temporada. George, que nunca se deixava bater por muito tempo, animou-se um pouco. Ah, nós temos planos, sim. Espere só. Vamos dar um jeito de equilibrar as coisas. Claro, claro, respondeu Tracy, num tom desdenhoso, mas brincalhão. Tenho certeza de que o que você inventar será interessante. Conforme a conversa prosseguia, o clima foi se tornando mais descontraído. A frustração inicial com as derrotas no quadribol deu lugar a brincadeiras e piadas amistosas, com todos participando. Gina, sempre competitiva, não resistiu à tentação de provocar Harry um pouco mais. Então, Harry, existe alguma chance de você nos dar, meros mortais, uma chance de lutar da próxima vez? Talvez eu participe no ano que vem, sabia? Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Sem promessas, Gina, mas estou sempre pronto para um bom desafio. Só certifique-se de estar preparada para ele. Cedric suspirou, recostando-se na cadeira. Estaremos prontos. Mesmo que isso signifique algumas noites em claro pensando em como neutralizar suas habilidades. À medida que a multidão do café da manhã começava a se dispersar, Harry olhou para o relógio e percebeu que haviam passado mais tempo à mesa do que ele pretendia. Levantou-se, esticando os braços casualmente. Muito bem, pessoal, disse ele, chamando a atenção do grupo. Tenho um encontro para estudar com a senhorita Greengras. Vamos indo. Astoria, que saboreava sua refeição em silêncio, sorriu ao estender a mão para Harry. Com um leve puxão, ela se levantou ao lado dele com uma expressão que misturava curiosidade e apreensão. Os dois saíram do salão principal, e Harry percebeu alguns olhares divertidos de seus amigos enquanto se afastavam. Enquanto caminhavam pelos corredores, Astoria olhou para Harry. Então, onde exatamente vamos estudar? Perguntou ela, com um toque de suspeita na voz. Harry lançou-lhe um sorriso de canto de boca, mantendo o destino em segredo. Você verá, respondeu ele, num tom leve. Os olhos de Astoria se estreitaram ligeiramente enquanto continuavam caminhando. O caminho parecia familiar, e à medida que desciam mais fundo nas masmorras, uma sensação de pavor começou a invadi-la. Harry, ela começou, sua voz carregando um tom de aviso, não me diga que vamos. Antes que ela pudesse terminar, chegaram a uma porta familiar. Harry bateu 2 vezes, e com um rangido, a porta se abriu, revelando o professor Snape, que ergueu os olhos da sua mesa. Seu olhar penetrante recaiu sobre os 2 alunos parados na porta. A que devo a honra, Sr. Potter? O tom de Snape era tão seco como sempre, sua expressão indecifrável enquanto os observava. Harry deu um passo à frente com um aceno educado. Professor, eu gostaria de dar uma aula particular à senhorita Greengras. Seria possível usarmos a sala? Os olhos de Snape se voltaram para Astoria, que parecia já estar se arrependendo de ter confiado em Harry. Após um instante, Snape assentiu levemente, ajeitando a capa enquanto se levantava da cadeira. Suponho que posso fazer uma pausa e comer alguma coisa, disse ele com a voz calma. Você sabe o que fazer, Sr. Potter. Harry acenou com a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Claro, senhor. Vamos limpar e trancar a porta como de costume. Dito isso, Snape lançou-lhes um último olhar antes de sair da sala, suas vestes esvoaçando atrás dele. Assim que a porta se fechou, o ambiente pareceu um pouco menos intimidador, embora o cheiro persistente de poções ainda pairasse no ar. Astoria soltou um suspiro, claramente aliviada por Snape não ter lhes causado problemas. Ela se virou para Harry com um meio sorriso. Você realmente não poderia ter escolhido um lugar diferente, poderia? Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça enquanto a conduzia até uma das mesas. Você vai me agradecer depois. Poções pode não ser a sua matéria favorita, mas é importante. Além disso, tenho alguns truques na manga para torná-la mais interessante. Astoria ergueu uma sobrancelha, mas não contestou. Sentou-se à mesa, observando Harry começar a separar os ingredientes necessários. Apesar da relutância inicial, uma pequena parte dela estava curiosa para ver o que Harry havia planejado. Harry trabalhou com eficiência, dispondo os ingredientes com mão experiente. Muito bem, vamos começar com algo simples, disse ele, em tom casual enquanto explicava os passos. Assim que você pegar o jeito, passaremos para algo mais desafiador. Astoria assentiu com a cabeça, seguindo suas instruções cuidadosamente. Enquanto trabalhavam juntos, o ambiente na sala tornou-se mais descontraído, a tensão anterior dissipando-se. A abordagem de Harry para ensinar era direta, e ele não perdia tempo com explicações desnecessárias. Ele apontava os detalhes principais, corrigindo-a quando necessário, mas também dando-lhe espaço para descobrir as coisas por conta própria. Depois de um tempo, Astoria se viu realmente gostando do processo. Harry tinha um jeito de fazer até as tarefas mais tediosas parecerem administráveis, e seu ensino tranquilo a ajudava a manter o foco. Ela o observava enquanto trabalhavam, apreciando a maneira como ele fazia tudo parecer tão fácil. Nada mal, Greengras, disse Harry com um sorriso ao vê-la terminar com sucesso a poção em que estavam trabalhando. Você tem um bom olho para detalhes.
Astoria sorriu de volta, sentindo-se um pouco mais confiante. Obrigada, Harry. Acho que poções não é tão ruim quanto eu pensava. Harry deu uma risadinha, recostando-se na cadeira. Viu? Eu disse que não era tão difícil. Só precisa de um pouco de prática. Eles continuaram trabalhando por mais um tempo, com Harry a guiando por mais algumas poções. Quando terminaram, Astoria se sentia muito mais à vontade com o assunto do que antes. Enquanto limpavam o espaço de trabalho, ela não pôde deixar de se sentir grata por Harry ter dedicado seu tempo para ajudá-la. Assim que tudo estava em ordem, Harry trancou a porta atrás deles enquanto saíam da sala de aula. Obrigada pela ajuda, Harry, disse Astoria enquanto caminhavam pelo corredor. Sinto que realmente aprendi algo hoje. Harry deu de ombros com um sorriso. Sem problema. Fico feliz em poder ajudar. Enquanto retornavam à parte principal do castelo, Astoria não pôde deixar de pensar que talvez, só talvez, as aulas de poções não fossem tão terríveis afinal. Especialmente com Harry por perto para torná-las mais suportáveis. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Ao cair da noite, Harry disse aos amigos que ia se deitar mais cedo, uma desculpa rápida que todos aceitaram sem questionar. Já em seu dormitório, vestiu a capa da invisibilidade e saiu do castelo por uma passagem secreta que ligava ao salgueiro lutador à Casa dos Gritos. Ao chegar à cabana, Harry usou a técnica alma astral para alterar sutilmente sua aparência. Seus cabelos, antes negros como azeviche, escureceram para um castanho intenso, e seus olhos verdes adquiriram um tom mais opaco. Ele se alongou um pouco, o suficiente para passar por um bruxo mais velho em vez de um estudante. Suas vestes escolares se transformaram em um conjunto de vestes mais discreto e genérico, perfeito para se camuflar. Satisfeito com a transformação, ele guardou a capa da invisibilidade em um lugar seguro e seguiu em direção ao Três Vassouras. O ar da noite estava fresco, com uma leve brisa que bagunçava seus cabelos recém-tingidos enquanto caminhava. A vila de Hogsmeade estava movimentada com a habitual multidão noturna, mas Harry se movia por entre as pessoas com facilidade e prática, mantendo um perfil discreto até chegar ao seu destino. Ao abrir a porta do Três Vassouras, a atmosfera acolhedora e ligeiramente animada do bar o envolveu. O aroma familiar da cerveja amanteigada e o burburinho das conversas preenchiam o ar. Ele caminhou até o balcão com a confiança tranquila que vinha com sua identidade recém-assumida. A garçonete, que já o havia atendido antes, ergueu os olhos quando ele se aproximou. Um brilho de reconhecimento surgiu em seus olhos, e ela lhe deu um sorriso acolhedor. Ah, você voltou, querido, disse ela com voz afetuosa. O cavalheiro de raízes espanholas. Bem-vindo de volta. Harry sorriu calorosamente, com um toque de charme na expressão enquanto se encostava no balcão. Bem, parece que fui um pouco negligente da última vez, não é? Nem sequer me apresentei direito. Meu nome é Albus Riddle. Prazer em conhecê-lo. Madame Rosmerta, com seu habitual sorriso acolhedor, ergueu levemente uma sobrancelha ao ouvir o nome, mas não fez nenhum comentário. Em vez disso, estendeu a mão. Rosmerta. Prazer em conhecê-lo, Sr. Riddle. Lembro-me bem do senhor da última vez que esteve aqui. Harry apertou a mão dela com firmeza, mas de forma amigável. Fico feliz em saber disso. Eu esperava ter causado uma boa impressão o suficiente para merecer uma calorosa recepção de volta. Ela deu uma risadinha, leve e genuína. Sem dúvida, Sr. Riddle. O que posso lhe servir esta noite? Cerveja amanteigada? Ou algo um pouco mais forte? Harry olhou em volta do bar movimentado antes de voltar sua atenção para ela. Vou querer uma cerveja amanteigada, obrigado. Preciso manter a cabeça fria esta noite. Rosmerta assentiu com a cabeça, indo servir a bebida. Boa escolha. Afinal, nunca se sabe o que a noite pode trazer. Enquanto ela colocava a caneca espumosa à sua frente, Harry enfiou a mão no bolso, tirou algumas moedas e as deslizou pelo balcão. E aí, como vão os negócios? Alguma história interessante ultimamente? Rosmerta guardou as moedas no bolso e se encostou no balcão, claramente aproveitando a oportunidade para conversar. Ah, você sabe como é. O mesmo caldeirão de fofocas e agitação de sempre. Mas tem rolado um boato sobre coisas estranhas acontecendo na floresta ultimamente. Criaturas agindo de forma esquisita, sombras se movendo onde não deveriam, esse tipo de coisa. Harry tomou um gole de sua cerveja amanteigada, deixando a informação se assentar. Parece algo saído de um conto de fadas, disse ele com um sorriso irônico. Algo mais específico? Ou são apenas as histórias assustadoras de sempre para impedir que as crianças se afastem muito? Ela deu de ombros com uma expressão pensativa. Difícil dizer. A maioria são apenas rumores, mas alguns moradores locais mencionaram ter visto coisas. Nada concreto, porém. Apenas, estranho. Harry assentiu com a cabeça, guardando a informação para mais tarde. Bem, se surgir mais alguma coisa, você me avisa, não é? Sempre tive um talento especial para descobrir as coisas. Rosmerta sorriu. Vou ficar de olho em tudo, querida. Nunca se sabe o que pode acontecer. Agradecendo a Madame Rosmerta com um aceno de cabeça, Harry se levantou e perguntou se poderia usar a rede de flu novamente. Ela deu uma risadinha e disse, ah, desta vez você aprendeu o nome, vejo? Harry sorriu, pegando um punhado de pó de flu do pote que ela lhe ofereceu. Beco diagonal, exclamou ele claramente enquanto jogava o pó nas chamas. O fogo verde rugiu e ele entrou nele, desaparecendo do Três Vassouras. Ao reaparecer no beco diagonal, Harry rapidamente puxou o capuz, protegendo o rosto de olhares curiosos. A agitação do beco lhe era familiar,
mas ele não estava ali para um passeio casual. Deslizou para as sombras e seguiu em direção ao caminho mais escuro e menos percorrido que levava ao beco diagonal. A mudança de atmosfera foi imediata. A energia alegre e vibrante do beco diagonal deu lugar a uma aura mais sinistra ao entrar no beco diagonal. O ar ali era mais denso, impregnado com um leve cheiro de algo queimando, misturado ao aroma mofado de coisas antigas e esquecidas. Harry caminhava de cabeça baixa pelas ruas estreitas. Ocasionalmente, um olhar de algum transeunte era recebido com um olhar frio e indecifrável por baixo do capuz. Ele passou pelas fachadas sujas das lojas e pelas figuras encolhidas em vestes esfarrapadas. Não demorou muito para chegar ao local onde ele havia encontrado o grupo de bandidos pela última vez. Harry encostou-se na parede, observando o beco das sombras. Não precisou esperar muito. Logo, as figuras familiares dos bandidos apareceram, com uma aparência muito pior do que da última vez que os vira. Seus olhos estavam fundos e seus movimentos lentos, os efeitos do veneno claramente visíveis. Quando avistaram Harry, hesitaram, a confiança que tinham antes completamente dissipada. O líder aproximou-se de Harry com cautela, enquanto os outros dois esperavam atrás. Chegamos, disse ele com a voz rouca e tensa. Trouxemos você para o bar. Agora traga-nos o antídoto. Harry tirou 3 frascos de sua capa, o vidro brilhando na penumbra do beco. Com um movimento rápido do pulso, ele os arremessou para o alto. Os bandidos, com os olhos arregalados de desespero, saltaram em direção aos frascos, agarrando-os no ar como se suas vidas dependessem disso, porque dependiam. Enquanto eles se apressavam para engolir o conteúdo, Harry os observava com um distanciamento calmo. Vocês precisam se lembrar de uma coisa, disse ele, com um tom frio, mas carregado de uma aspereza que dissipou a tensão. Tenho mais maneiras de matar vocês do que podem imaginar. Não sejam insolentes comigo. Os homens não ousaram responder, concentrados demais em engolir o antídoto. O alívio em seus rostos foi imediato, mas Harry não lhes deu tempo para saboreá-lo. Ele se aproximou, sua presença pairando sobre eles. Agora que vocês tomaram seu pequeno gole de salvação, continuou ele, vamos para o bar. Sem truques, sem gracinhas. Se tentarem alguma coisa, vão se arrepender de não terem sido envenenados. O líder do grupo assentiu freneticamente, ainda ofegante pelo medo e pela adrenalina. Os outros o seguiram, todos os pensamentos de desafio apagados de suas mentes. Começaram a guiar Harry por um caminho sinuoso pelo beco diagonal, as ruas se estreitando e escurecendo a cada curva. Os becos por onde passavam ficavam mais silenciosos, os sons da cidade movimentada se dissipando num silêncio arrepiante. Harry mantinha a varinha escondida, mas pronta para uso, os sentidos aguçados em tudo ao seu redor. Ele não confiava naqueles homens nem um pouco, mas por ora, eles eram úteis. O ar estava denso com o cheiro de mofo e decomposição, e a única luz vinha da ocasional tocha bruxuleante em uma parede. Finalmente chegaram a uma pequena porta sem identificação, espremida entre 2 prédios em ruínas. O líder parou em frente a ela, lançando um olhar nervoso para Harry antes de dar um passo à frente para bater. Uma pequena fresta se abriu na porta, e um par de olhos suspeitos espiou para fora. Senha, exigiu uma voz rouca. Sangue e osso, murmurou o líder rapidamente, lançando um olhar para Harry como se buscasse aprovação. Os olhos por trás da fresta se estreitaram, mas após um momento tenso, a porta rangeu, abrindo-se o suficiente para que entrassem. O líder hesitou, esperando que Harry lhe desse um sinal antes de entrar. Harry o seguiu. Enquanto caminhavam pelo corredor mal iluminado, Seymour, o líder dos capangas, que Harry já havia identificado, inclinou-se e perguntou em voz baixa. Qual o nome do senhor? Eles esperam uma apresentação. Sua profissão? Harry ergueu uma sobrancelha, ligeiramente confuso com o que ele disse. Esperava algo mais intimidador, não uma apresentação logo ao entrar. Albus Riddon, respondeu Harry com naturalidade. Sou um lorde. Seymour franziu a testa ao ler o título, claramente confuso, mas assentiu sem fazer mais comentários. A palavra lorde não era usada levianamente nesta parte do mundo mágico. Tinha peso, mesmo que Seymour não a explicasse. Ao caminharem pelos corredores mal iluminados e entrarem no bar, Harry ficou surpreso com a cena à sua frente. Ele não esperava o que veria. O lugar fervilhava de vida, dezenas de bruxos lotavam o salão, conversando alto, bebendo e xingando sem pudor. O ar estava denso com o cheiro de fumaça e álcool, criando uma atmosfera que parecia prestes a explodir a qualquer momento. Era o tipo de lugar onde os ânimos se exaltavam facilmente, e Harry podia sentir a tensão fervilhando logo abaixo da superfície. O lugar era como um barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer segundo. Bruxos e bruxas, a maioria deles no mínimo suspeitos, enchiam a sala, suas conversas altas e risadas roucas ecoando pelas paredes imundas. Mas havia algo impedindo que essa mistura explosiva se transformasse em caos. Esse algo logo se revelou. Alecto Carroll, uma bruxa baixinha com um sorriso cruel, e seu irmão Amicus, que parecia não ter sorrido há anos, deram um passo à frente, estreitando os olhos ao avistarem um rosto desconhecido em seu território. Seymour, sua vadiazinha, eu não te disse para não trazer ninguém novo aqui? Alecto zombou, sua voz carregando um tom que deixava claro que ela não estava com paciência para desculpas. Capítulo 267. Seymour, sua vadiazinha, eu não te disse para não trazer ninguém novo aqui? Alecto zombou, sua voz carregando um tom que deixava claro que ela não estava com paciência para desculpas. Seymour gaguejou, visivelmente aterrorizado, mas antes que pudesse responder, o olhar de Harry o atingiu como uma faca. Então, era isso que você convenientemente se esqueceu de mencionar, pensou Harry, arquivando a falha de Seymour para mais tarde. Harry logo percebeu que a presença daqueles dois era provavelmente a única coisa que impedia o bar de se transformar em um caos. Ele não sabia quem eram até ativar discretamente a função sistema para obter mais informações. Mensagem do sistema. Alecto Carroll, irmã de Amicus Carroll. Perigoso. Aproxime-se com cautela.
Mensagem do sistema. Amicus Carroll, irmão de Alecto Carroll. Altamente perigoso. Tome extrema cautela. Ao ver os nomes, Harry franziu ligeiramente a testa, reconhecendo-os. Comensais da morte, pensou. Embora não os tivesse encontrado pessoalmente, seus estudos lhe davam conta de que não eram o tipo de gente com quem se devia mexer. Aquilo estava rapidamente se tornando uma situação que exigia muita cautela. Seymour, visivelmente tremendo, tentou explicar. Este é Albus Riddon, um lorde do continente. Ele está tentando fazer alguns contatos. O olhar de Alecto se estreitou enquanto ela avaliava Harry, seus olhos penetrantes absorvendo cada detalhe de sua aparência. Um lorde, você diz? Lorde de que exatamente? Seu tom carregava mais sarcasmo do que curiosidade genuína, como se ela já o estivesse descartando como mais um bruxo arrogante com um título e nada que o sustentasse. Harry deu uma risadinha discreta, mas seus olhos permaneceram fixos em Alecto e seu irmão. Ele liberou apenas um leve indício da aura de Voldemort, uma presença sombria e sufocante que imediatamente mudou a atmosfera do cômodo. Não foi o suficiente para chamar muita atenção, mas fez os Carroll se enrijecerem um pouco, sua arrogância vacilando. Senhor das minhas ambições, é claro, disse Harry suavemente, com a voz firme, mas com um tom que deixava claro que ele não estava ali para ser enganado. O que mais eu seria? A presença da aura de Voldemort surtiu o efeito desejado. Alecto e Amico, por um breve instante, sentiram o aperto gélido do medo apertar suas gargantas. A aura, escura e opressiva, não era algo que pudessem simplesmente ignorar. Embora não tivessem perseguido seu antigo mestre como Bellatrix e alguns outros, a lembrança do poder de Voldemort ainda persistia em suas mentes, enterrada profundamente. Mas não esquecida. Ao olharem nos olhos de Harry, algo familiar e perturbador despertou um lampejo de reconhecimento. Seria mesmo ele? O pensamento passou por suas mentes, mas a lógica logo prevaleceu. Se fosse realmente o Lorde das Trevas diante deles, já estariam mortos. Isso devia ser uma coincidência, alguma cruel artimanha do destino. Mesmo assim, nenhum dos dois ousou arriscar. O sorriso cruel de Alecto vacilou, substituído por um aceno de cabeça hesitante. Bem, Lord Riddle, disse ela, sua voz carregando um respeito recém-descoberto, embora permeada de suspeita. O que o traz ao nosso pequeno canto do mundo? Harry, mantendo a expressão neutra, não deixou de notar a mudança no comportamento deles. Ele os tinha na defensiva, exatamente onde queria. Estou aqui para fazer contatos, como Seymour mencionou. Mas também estou interessado em informações, algo com que acredito que vocês possam me ajudar. Amicus, que até então permanecerá em silêncio, falou com a voz rouca. E que tipo de informação seria essa? Ele não era tão habilidoso quanto sua irmã em esconder o medo, mas tentou manter o tom firme. Bellatrix Lestrange, disse Harry simplesmente, observando atentamente as reações deles. Ambos os Carroll se enrijeceram ao ouvir o nome dela, o desconforto evidente. O que vocês querem com ela? Perguntou Alecto, estreitando os olhos. Ficou claro que eles não gostaram para onde a conversa estava indo. Harry não deu detalhes. Digamos apenas que tenho meus motivos. Agora, você vai me ajudar ou estou perdendo meu tempo? Alecto e Amicus trocaram um olhar. Sabiam que estavam jogando um jogo perigoso. Mas a aura que envolvia Harry, aquela força sombria e opressiva, os deixava receosos de ir longe demais com ele. Não faço ideia, disse Amicus finalmente em voz baixa. Mas há sussurros, rumores de que ela não está por aqui. Harry assentiu com a cabeça, ponderando a informação. Não por aqui, você disse? Interessante. Alecto, pressentindo que a conversa estava chegando ao fim, forçou um sorriso. Se você quer manter a cabeça no lugar, Lord Riddle, sugiro que tenha cuidado. Bellatrix não é alguém com quem você queira se meter. Harry encarou-a sem hesitar. Agradeço o conselho, mas acho que consigo me virar. Harry observou os irmãos se afastarem, depois sentou-se num banco de bar, seus olhos percorrendo o ambiente casualmente, embora sua mente estivesse longe de estar relaxada. O bar estava cheio dos personagens suspeitos de sempre, pessoas que não hesitariam em apunhalá-lo pelas costas por um galeão. Mas era isso que tornava aquele lugar útil. Se ele fosse encontrar alguém que valesse a pena, seria ali. Ele ativou o sistema discretamente, lançando um olhar para cada frequentador. O sistema forneceu informações rapidamente, etiquetando cada pessoa com detalhes, pequenos criminosos, contrabandistas de poções, alguns indecisos. Nada muito surpreendente, mas confirmava o que ele já sabia. Aquele lugar estava repleto do tipo de gente de que ele poderia precisar. O foco principal de Harry, no entanto, não eram os criminosos de baixo escalão. Ele estava ali por dois motivos: encontrar informações sobre Bellatrix Lestrange e, possivelmente, recrutar alguém com um pouco mais de fibra moral do que Seymour e seus capangas. Seus olhos pousaram em um homem sentado no canto, meio escondido nas sombras. O sistema o identificou como Avery II, ex-comensal da morte, agente de baixo escalão. O interesse de Harry despertou. Avery II era um nome que ele já ouvira antes, alguém que havia escapado do controle após a queda de Voldemort. Ele era o tipo de pessoa que poderia saber mais sobre o paradeiro de Bellatrix e, se não, ainda poderia ser útil de outras maneiras. Harry tomou um gole de sua cerveja amanteigada, mantendo a postura relaxada. Não seria bom chamar muita atenção tão cedo. Avery II não iria a lugar nenhum, e Harry tinha a noite toda. Ele olhou ao redor novamente, notando alguns outros que poderiam merecer atenção. Uma mulher no bar chamou a atenção de Harry. Seus cabelos escuros emolduravam um rosto anguloso e calculista, e algo nela parecia familiar. O sistema a identificou como Rosier, outro nome que despertou reconhecimento na memória de Harry. Será que ela é parente da Selena? Pensou ele, lembrando-se de seu antigo amigo, a Serpente da Coroa, antes de assumir o controle. Guardando o nome na memória por enquanto, ele voltou à tarefa de identificar cada cliente.
Enquanto Harry examinava o salão, seu olhar recaiu sobre um homem que parecia estranhamente deslocado no ambiente escuro e sombrio do bar. Algo nele não lhe parecia certo. A aparência do homem era rude o suficiente para se misturar à multidão, mas havia algo estranho, uma leve sensação de magia que parecia destoar do ambiente. Harry não conseguia definir exatamente o que era, mas a presença do homem o incomodava de uma forma difícil de ignorar. Mensagem do sistema: Ninfadora Tonks, Aurora em treinamento. Intenção maliciosa detectada. Deseja denunciá-la por seu estranho encontro com os irmãos Carroll. Os olhos de Harry se estreitaram ligeiramente. Tonks? Aquele nome não lhe era familiar, e aquele homem estava longe de ser quem parecia ser. Discretamente, ele permitiu que sua alma astral deslizasse para a dimensão astral. O mundo ao seu redor se transformou, revelando sua verdadeira natureza. Nessa dimensão, o homem no bar foi subitamente substituído pela figura de uma jovem mulher. Ela tinha um rosto em formato de coração, cabelos curtos e espetados que pareciam mudar de cor sutilmente, mesmo nessa forma. Essa não era uma bruxa comum, ela era uma metamorfomaga. Surpreso, Harry tomou um gole de sua cerveja amanteigada, processando rapidamente a situação. Ela estava aqui antes mesmo de eu chegar, então o alvo dela não sou eu. Devem ser os Carroll. Ela provavelmente está sondando para obter informações sobre Bellatrix, Roukwood ou Pettigrew. Deixei claro que estava procurando por Bellatrix de propósito, queria que ela soubesse que eu a estava procurando, mas parece que acabei atraindo atenção indesejada. Albus Riddon é um nome que eu não planejava revelar a Dumbledore ainda. Espero que essa Tonks não esteja ligada a ele, pensou, mantendo a expressão neutra. Enquanto Harry ponderava seu próximo passo, remexeu-se casualmente na cadeira, tentando evitar chamar a atenção de quem quer que estivesse observando. Sabia que precisava agir com cautela. Se Tonks suspeitasse de algo ou decidisse investigar mais a fundo, isso poderia complicar as coisas muito mais do que ele gostaria. A última coisa que precisava era que Dumbledore descobrisse suas atividades sob esse novo pseudônimo. Tonks, disfarçada de homem de aparência rude, tomava um gole de sua bebida e observava o ambiente com o olhar. Harry percebeu que ela acompanhava discretamente os irmãos Carroll, que ainda o observavam com cautela. Ele precisava desviar sua atenção ou, pelo menos, fazê-la acreditar que não merecia o tempo dela. Mas como? Ele recostou-se dando outro gole lento, e deixou seu olhar vagar preguiçosamente pelo bar. Não havia necessidade de pressa. O importante era manter a calma e se misturar até que conseguisse encontrar uma maneira de despistar Tonks sem causar alarde. Capítulo 268. Pelo canto do olho, Harry viu Tonks disfarçada se mexer sutilmente enquanto se ajeitava. Não foi uma grande mudança, apenas um leve movimento nos ombros e uma leve inclinação da cabeça, mas o suficiente para confirmar que ela ainda o estava observando. A mente de Harry trabalhou a mil, considerando suas opções. Ele precisava despistá-la, mas tinha que ser sutil. Decidido a testar o terreno, Harry empurrou casualmente sua caneca vazia em direção à borda do balcão, sinalizando para que a enchesse novamente. Em seguida, deixou sua atenção se voltar para Avery II, que ainda estava sentado no canto, tomando seu drink. Se Tonks estivesse concentrada nele, poderia perder qualquer informação que ele conseguisse extrair do ex-comensal da morte. Isso seria uma vitória para ele. Harry tomou outro gole de sua cerveja amanteigada, mergulhado em pensamentos. A entrada do bar é protegida por runas para impedir a entrada de qualquer um que use poção polissuco. Deve ser por isso que a enviaram. Ela é uma metamorfomaga de verdade, não uma impostora como eu. Mas ela é apenas uma aurora em treinamento. Será que existe outro metamorfomago, um auror de verdade, dando cobertura a ela? Ele examinou o salão, procurando por qualquer outra pessoa que pudesse estar de olho nele. Ninguém se destacou, mas Harry sabia que isso não significava muita coisa. Se alguém fosse bom o suficiente, ele não o notaria até que essa pessoa quisesse que ele o notasse. Nesse instante, um braço se moveu em direção ao seu ombro, e antes que o homem pudesse tocá-lo, a varinha de Harry já estava apontada para o nariz do homem. Sugiro que você não se aproxime tanto, de repente, advertiu Harry, com a voz calma, mas com um tom firme o suficiente para deixar sua mensagem clara. Minha mão que segura a varinha não é das mais firmes, e eu posso acabar lançando um feitiço sem querer. Os irmãos Carroll, que vinham observando Harry atentamente, levantaram-se. Era evidente que não eram do tipo que toleravam problemas em seu estabelecimento, mas antes que pudessem intervir, o homem que se aproximara de Harry riu como se nada tivesse acontecido. Ah, desculpe, irmão, disse o homem com um largo sorriso. Não queria te assustar. Só senti que tínhamos afinidade e pensei que poderíamos tomar um drink juntos. Harry baixou ligeiramente a varinha, mantendo os olhos fixos no homem. Verificou rapidamente o sistema em busca de informações sobre ele e descobriu seu nome, Mundungus Fletcher. O nome não lhe era familiar, mas o sistema o identificou como um criminoso de pequena monta e informante ocasional, alguém que poderia causar mais problemas do que soluções, mas possivelmente útil nas circunstâncias certas. Harry manteve a varinha por perto, mas um pequeno sorriso contido surgiu em seu rosto. É mesmo, disse ele, a tensão em sua voz diminuindo ligeiramente. Desculpe pela minha precipitação então. A próxima rodada é por minha conta. Mundungus sorriu, visivelmente mais relaxado agora que Harry não ia lhe lançar um feitiço. Está tudo bem, está tudo bem. Meu nome é Fletcher, Mundungus Fletcher, disse ele, acenando para o barman. Você é novo por aqui, não é? O beco diagonal não é exatamente um lugar para iniciantes. Harry deu de ombros com ar descontraído, tomando um gole de sua cerveja amanteigada. Pode-se dizer que tem um talento especial para encontrar lugares interessantes, respondeu, mantendo o tom casual. Mas não estou aqui apenas pela atmosfera. Ouvi dizer que pode haver alguma informação valiosa circulando por aí. Mundungus ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Informações, hein? Então você está mesmo atrás de Bellatrix.
Isso é um jogo perigoso, meu amigo. O que um cara como você quer com uma bruxa como ela? Harry, mantendo sua postura descontraída, tomou outro gole de sua bebida, deixando a pergunta pairar no ar por um instante. Digamos que tenho alguns assuntos para resolver, e Bellatrix está envolvida. Não que isso seja da sua conta, é claro. Mundungus deu uma risadinha rouca que combinava com sua aparência. Justo, justo. Não sou de me meter onde não sou chamado. A menos que haja um pouco de ouro envolvido, é claro. Ele sorriu, mostrando seus dentes tortos, claramente buscando uma oferta. Harry o encarou por um segundo, ponderando suas opções. Você não está errado, Sr. Fletcher. O ouro pode fazer as pessoas falarem. Mas você terá que provar que tem algo que vale a pena ouvir antes que qualquer moeda mude de mãos. Mundungus inclinou-se um pouco mais para perto, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Dizem por aí que Bellatrix está escondida. Ouvi dizer que ela foi vista na Albânia. Mas você vai precisar de mais do que dinheiro para encontrá-la. Aquele lugar não é exatamente acolhedor para estranhos. Harry assentiu com a cabeça, arquivando a informação. A Albânia fazia sentido, considerando que ele sabia sobre os últimos movimentos de certo professor de duas caras. Harry manteve a expressão neutra sem deixar transparecer o quão valiosa aquela informação poderia ser. Interessante. E quanto você acha que essa informação vale? Os olhos de Mundungus brilharam ao vislumbrar o pagamento. Acho que uns 2 galeões bastariam. Informações assim não são baratas, sabe? Harry enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena bolsa, o tilintar das moedas dentro dela chamando a atenção de Mundungus. Ele a jogou sobre a mesa à frente do homem. Considere isso um investimento. Se der certo, você poderá ter mais trabalho no futuro. Mundungus agarrou a bolsa com um sorriso ganancioso, pesando-a na mão. Foi um prazer fazer negócios com o senhor, Sr. Riddle. Vou ficar de olho para ver se surge algo mais que possa ser do seu interesse. Mundungus inclinou-se para mais perto, a voz baixando para um murmúrio. Então, de onde o senhor é, Sr. Riddle? Ele estava tentando descobrir algo, e Harry sabia disso. Os olhos do homem eram penetrantes, um contraste gritante com sua aparência rude. Ele não estava apenas curioso, estava procurando por algo específico. Harry encarou fixamente, deixando um pequeno sorriso calculado surgir em seus lábios. Aqui e ali respondeu casualmente, tomando um gole de sua cerveja amanteigada. Viajei um pouco, aprendi algumas coisas pelo caminho. Mundungus assentiu com a cabeça, embora Harry pudesse ver as engrenagens girando em sua mente. Ele estava tentando juntar as peças de um quebra-cabeça com os poucos fragmentos de informação que Harry lhe dera. Ah, um homem do mundo, hein? Sempre bom se manter em movimento, nunca se sabe o que se pode encontrar. Ele deu uma risadinha, embora o riso não tenha chegado aos seus olhos. Sabe, tenho amigos por toda parte. Eles gostam de manter contato, me manter informado. Se você precisar de alguma coisa, estou à disposição. É mesmo, disse Harry, arqueando uma sobrancelha. Que tipo de amigos estamos falando? Mundungus sorriu, recostando-se como se quisesse parecer mais relaxado. Do tipo que ouve coisas, vê coisas. Você se surpreenderia com o que as pessoas deixam escapar quando pensam que ninguém está ouvindo. O sorriso de Harry não vacilou. Tenho certeza. Mas costumo manter meus assuntos para mim, Sr. Fletcher. Assim, há menos chances de as coisas ficarem complicadas. Homem inteligente, concordou Mundungus, embora Harry percebesse que ele não estava totalmente satisfeito com a resposta. Mas sabe, até os homens mais inteligentes precisam de uma ajudinha de vez em quando. Harry deu de ombros, sem lhe dar nada a que se agarrar. Se eu precisar de ajuda, sei onde te encontrar. A conversa mudou de rumo, com Mundungus tentando direcioná-la para tópicos mais inofensivos, mas Harry manteve a guarda alta. Ele não ia deixar aquele homem obter mais informações do que estava disposto a dar. Percebeu que Mundungus estava ficando frustrado, mas Harry se contentou em vê-lo se contorcer. Estava claro agora que Mundungus era mais do que um simples criminoso de quinta categoria. Ele estava ligado a algo maior, e Harry não ia deixar isso passar sem descobrir o que. Mundungus terminou sua bebida, colocando o copo vazio no balcão com um baque. Bem, Sr. Ridley, foi um prazer. Se algum dia precisar de um favor, já sabe onde me encontrar. Harry assentiu com a cabeça, sem se dar ao trabalho de esconder seu ceticismo. Vou levar isso em consideração. Mundungus deu uma risadinha curta, dando um tapinha no ombro de Harry antes de desaparecer na multidão. Harry o observou partir, sua mente já analisando as possibilidades. O homem era muito ansioso, muito interessado. Fosse o que fosse que ele quisesse, Harry não ia deixar que ele conseguisse sem lutar. Capítulo 269. Assim que Mundungus desapareceu de vista, Harry voltou sua atenção para o resto da sala. Os Carroll já estavam em outras conversas, o interesse deles nele aparentemente diminuindo agora que o haviam avaliado como uma ameaça em potencial. Harry sabia que não devia baixar a guarda perto deles, mas por ora, não pareciam representar um perigo imediato. Tonks, por outro lado, continuava observando. Harry sentia o olhar dela sobre si, mesmo enquanto ela fingia estar absorta em sua bebida. Ela era boa, provavelmente melhor do que a maioria das pessoas naquela sala, mas não boa o suficiente. Decidindo que era hora de agir, Harry se levantou, terminando o resto de sua cerveja amanteigada em um só gole. Ele caminhou em direção à porta, mantendo um passo casual. Podia sentir alguém o seguindo, sua presença como uma sombra em suas costas. Ao sair para o ar fresco da noite, Harry respirou fundo por um instante, tentando clarear a mente. As ruas do beco diagonal estavam mais silenciosas agora, a agitação do dia dando lugar às atividades mais sinistras da noite. Harry caminhava devagar e casualmente, mantendo-se nas sombras enquanto percorria as ruas estreitas e sinuosas. Virando bruscamente para um beco escuro, Harry rapidamente colocou o anel da invisibilidade no dedo, desaparecendo de vista num instante. Moveu-se silenciosamente, posicionando-se atrás da pessoa que o seguia com a varinha em punho. Com um movimento rápido, pressionou a ponta da varinha contra as costas da pessoa.
Se mexer, acabou, sussurrou Harry friamente. Para sua surpresa, o homem que o seguia não era Tonks disfarçada. Em vez disso, era Avery II, o ex-comensal da morte que Harry vira mais cedo no bar. Avery ergueu as mãos lentamente com a varinha no alto, sem demonstrar qualquer intenção de revidar. Eu só quero conversar, disse Avery, com a voz calma, embora houvesse um toque de desespero nela. Harry não baixou a varinha, seus olhos se estreitando enquanto avaliava a aparência do homem. Falar sobre o que? Exigiu, mantendo o tom firme e inflexível. Avery virou levemente a cabeça, o suficiente para encontrar o olhar de Harry sem fazer nenhum movimento brusco. Eu vi você no bar. Ouvi dizer que você estava perguntando sobre Bellatrix Lestrange. Estou curioso para saber por que você está procurando por ela. Harry manteve a varinha apontada para Avery, sem confiar nele nem um pouco. Por que eu deveria te contar alguma coisa? Avery suspirou, percebendo que precisava agir com cautela. Olha, não tenho interesse em me envolver nos negócios que você tem com ela. Tenho tentado me manter discreto, evitar a confusão que ela deixou para trás. Mas se você está procurando por ela, é provável que seja por algo importante. E isso significa que é importante que eu saiba. Harry o estudou por um instante, ponderando suas opções. Ele podia sentir que Avery não estava mentindo, mas isso não significava que pudesse confiar nele. Ainda assim, talvez fosse útil obter mais informações dele. Abaixando levemente a varinha, mas mantendo-a pronta, Harry perguntou: o que você sabe sobre o paradeiro de Bellatrix? Avery hesitou, olhando em volta como se quisesse ter certeza de que não estavam sendo ouvidos. Para ser sincera, não muita coisa. A última vez que ouvi falar dela, ela estava na Albânia, tentando rastrear algo ou alguém. Mas ela tem se mantido discreta, fora do radar. Há rumores de que ela está planejando algo grande, algo que pode mudar tudo. Harry não reagiu. Ele já havia descoberto o paradeiro de Bellatrix como um dungus, e aquele encontro repentino não lhe pareceu certo. Olhou diretamente para Avery, que ainda mantinha as mãos erguidas em gesto defensivo. E o que exatamente te fez pensar que me seguir com a varinha em punho era uma boa ideia? Perguntou Harry com um tom de desafio na voz. Avery se remexeu desconfortavelmente, claramente ciente de que estava pisando em ovos. Olha, eu não queria fazer mal a ninguém. Eu só queria ter certeza de que você não estava aqui para atrapalhar as coisas para o resto de nós. Nós, do Beco Diagonal, não gostamos de estranhos bisbilhotando. Harry manteve o olhar fixo, sem acreditar na desculpa nem por um segundo. Você está me dizendo que me seguiu só para manter a paz? Parece mais que você estava planejando garantir que eu não saísse do beco. Avery estremeceu com a acusação, sabendo que havia sido pego. Tudo bem, admitiu, baixando a voz. Talvez eu estivesse apenas sendo cauteloso. Um cara como você aparecendo aqui perguntando sobre Bellatrix não é exatamente algo que passe despercebido. Imaginei que se eu descobrisse o que você realmente quer, talvez pudesse usar isso a meu favor. Harry não se deu ao trabalho de esconder seu desprezo. E você achou que apontar a varinha para as minhas costas era a melhor maneira de obter respostas? Ou você está desesperado ou é estúpido. Avery fez uma careta, percebendo quão mal havia avaliado a situação. Desesperado, eu suponho. As coisas estão difíceis desde a queda do Lorde das Trevas. Todo mundo está lutando para se manter relevante para sobreviver. Eu só estou tentando sobreviver como o resto de nós. Harry ponderou as palavras de Avery, avaliando se havia alguma verdade nelas. O homem à sua frente era claramente mais lamentável do que perigoso, e Harry decidiu insistir. Se você está tão interessado em sobreviver, por que não começa me contando o que sabe sobre os planos de Bellatrix? Porque se você está se contendo, suas chances de sair deste beco são bem pequenas. Avery engoliu em seco, assimilando a ameaça. Olha, tudo que sei é que ela está escondida na Albânia, como eu disse. Há rumores de que ela está reunindo seguidores novamente, mas nada concreto. Ela sempre foi um pouco imprevisível. Ninguém tem certeza do que ela realmente está tramando. Harry manteve a expressão neutra, embora internamente tenha notado a informação. Ela coincidia com o que ouvirá antes de Mundungus, mas não lhe dava muito mais com o que trabalhar. E você espera que eu acredite que isso é tudo que você sabe? Você deve ter ouvido mais do que apenas rumores. Avery hesitou, claramente ponderando suas opções. Finalmente soltou um longo suspiro. Certo, tem mais uma coisa. Ouvi dizer que ela está procurando por algo, algum tipo de objeto poderoso. Ninguém sabe ao certo o que é, mas isso deixou a velha guarda em alerta. Estão dizendo que é algo que poderia trazer o Lorde das Trevas de volta, ou pelo menos dar a ela poder suficiente para causar sérios problemas. Os olhos de Harry se estreitaram. Essa era uma informação nova, e fazia sentido. Bellatrix não era do tipo que ficava escondida sem um plano, e se ela estava procurando por algo com esse tipo de poder, significava que ainda representava uma ameaça séria. E você por acaso ouviu isso por aí? Avery assentiu rapidamente. Sim. São só sussurros, nada concreto. Mas se ela está atrás de algo tão perigoso, achei melhor manter distância. Não quero ter nada a ver com a loucura que ela está planejando. Harry deixou escapar uma lasca daquela aura sombria e gélida, o suficiente para fazer as pernas de Avery bambearem. E se ela conseguir trazê-lo de volta? Perguntou Harry com a voz baixa, carregando um tom perigoso. O Lorde das Trevas não ficaria mais do que um pouco descontente ao descobrir que você se manteve discreta enquanto ele esteve fora? Avery engoliu em seco, o rosto empalidecendo. Eu não queria. Poupe-me disso, interrompeu Harry com um tom frio. Não tenho tempo para desculpas. É melhor você começar a pensar onde reside sua lealdade se Bellatrix realmente conseguir. Porque se ela conseguir, você será um dos primeiros da lista dela. A boca de Avery abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ele estava apavorado demais para falar, as implicações das palavras de Harry se tornando cada vez mais evidentes.
Harry manteve o olhar fixo no homem, observando Avery tentar formular uma resposta, sua mente claramente a mil. Olha, Avery finalmente gaguejou com desespero na voz. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu só quero sobreviver. Se ela o trouxer de volta, estou perdido. Eu sei disso. A expressão de Harry não suavizou. Então é melhor você garantir que ela não consiga. Comece a pensar no que você pode fazer para me ajudar a encontrá-la antes que ela vá muito longe. Porque se ela conseguir, não haverá nenhum lugar para você se esconder. Avery assentiu freneticamente, seu medo palpável. Farei o que puder. Só não deixe que ela o traga de volta. Por favor. Harry não se preocupou com palavras de conforto. Sabia que Avery o trairia assim que lhe fosse conveniente. Mas por ora, o homem era útil, e Harry pretendia mantê-lo sob controle apenas o tempo suficiente para conseguir o que precisava. Volte para o bar, ordenou Harry com voz firme. Mantenha os ouvidos atentos e se ouvir alguma coisa, qualquer coisa mesmo, venha direto falar comigo. Entendeu? Avery assentiu novamente, seus movimentos trêmulos de medo. Sim, claro. Vou ficar de olho, eu juro. Capítulo 270. Embora Harry não precisasse de garantias de Avery, ele não ia deixar o homem sair por aí falando livremente. O fato de um Auror em treinamento já ter descoberto sua nova identidade, seu nome e suas motivações era uma situação complicada que ele não podia deixar piorar. Ele já tinha estragado tudo no segundo dia. Ele enfiou a mão no bolso da capa e tirou um pequeno frasco, estendendo-o para Avery. Beba isto, instruiu Harry com a voz calma, mas carregando um peso que deixava claro que não se tratava de um pedido. Avery olhou fixamente para o frasco, suas mãos tremendo enquanto o pegava. O que é isso? Perguntou, a voz quase num sussurro. Harry deu uma risadinha, um som que fez Avery estremecer. Relaxa, se eu quisesse você morta, você não estaria aqui parada. Ele deixou a implicação pairar no ar por um momento antes de continuar. É um veneno de ação lenta. Você vai precisar do antídoto toda semana para se manter viva. Pode me encontrar aqui para tomar a dose e me dar notícias. Entendeu? Os olhos de Avery se arregalaram de terror, mas ele assentiu rapidamente, destampando o frasco com as mãos trêmulas. Hesitou por um instante antes de engolir o conteúdo de uma só vez, fazendo uma careta ao sentir o gosto. Ficou ali parado, esperando que algo terrível acontecesse, mas nada aconteceu. Olhou para Harry confuso. E antes que você tenha alguma ideia, acrescentou Harry, num tom quase casual, se você tentar buscar tratamento ou antídoto com outra pessoa, o veneno fará efeito e te matará instantaneamente. Você pode testar se quiser, basta pensar em beber outra poção. O rosto de Avery empalideceu ainda mais enquanto ele procurava às apalpadelas uma poção no bolso, a mente tomada pelo medo. No instante em que a levou aos lábios com a intenção de beber, uma dor aguda atravessou seu peito e ele tossiu um jato de sangue. O frasco escorregou de suas mãos, caindo no chão enquanto ele ofegava, a sensação da morte roçando-o como uma brisa fria. Desesperadamente chutou a poção para longe, o medo palpável. Harry o observou com um distanciamento frio, satisfeito por a mensagem ter sido recebida alta e clara. Viu? Agora estamos em sintonia. Ele deu um passo para trás, dando a Avery espaço para se recompor. Espero que você esteja aqui na próxima semana com algo útil. Não me decepcione. Avery, ainda tremendo, assentiu freneticamente, claramente apavorada demais para fazer qualquer coisa além de obedecer. Sem dizer mais nada, Harry se virou e desapareceu nas sombras do beco, deixando Avery cambalear de volta para o bar, abalada, mas viva, por enquanto. Harry caminhava pelas ruas mal iluminadas, sua mente já se preparando para o próximo passo. O encontro fora um mal necessário, um lembrete de que no beco diagonal, a sobrevivência muitas vezes dependia de quão bem você sabia jogar o jogo, e Harry estava apenas começando. Quando Harry estava prestes a voltar para o beco diagonal, uma mudança repentina na atmosfera o fez parar. O ar ao seu redor parecia mais pesado, carregado com algo que ele não conseguia identificar. Sem perder um segundo, ele mergulhou na dimensão astral, seus sentidos se aguçando enquanto examinava a área. Runas brilhavam fracamente ao redor do perímetro, formando uma barreira intrincada que pressagiava problemas. Anti-aparatação. Anti-chave de portal, percebeu ele com uma careta. Harry praguejou baixinho e instintivamente levou a mão à capa da invisibilidade. Mas antes que pudesse vesti-la, avistou uma figura familiar movendo-se pela dimensão astral, indo direto para onde ele estava. Dumbledore, pensou Harry, com a mente a mil. Ser pego já era ruim o suficiente, mas ser pego usando a capa dos Potter seria um desastre. Rapidamente guardou a capa, procurando uma saída com os olhos, mas não havia nenhuma. O lugar estava cercado. Ele não deveria ter usado os nomes de Dumbledore e Voldemort com tanta arrogância. A ironia era que ele nem sequer conseguia aparatar ainda. Sem plano de fuga, sem truque inteligente. Era hora de improvisar. Harry enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena pasta. Abrindo-a com um movimento rápido, exclamou, Spark, preciso da sua ajuda. Num instante, o majestoso pássaro-trovão irrompeu da maleta, suas asas fascando com eletricidade enquanto alçava voo. A ave circulou acima, seus olhos penetrantes avaliando a situação. Então, olhou para Harry, sua voz carregando um toque de divertimento. Que enrascada você se meteu, jovem Potter? Harry assentiu com a cabeça, sem perder tempo com desculpas. Você pode me tirar daqui? Vou me esconder na maleta. Spark assentiu rapidamente, compreendendo a urgência. Harry mergulhou na maleta, e o pássaro-trovão a engoliu num movimento rápido. O ar ao seu redor crepitou enquanto ela reunia energia, faíscas de relâmpago saindo de suas penas. O céu escureceu, nuvens rodopiavam enquanto Spark se preparava para desaparecer. No momento em que estava prestes a decolar, Dumbledore, Kingsley, Mundungus, Moody e mais alguns membros da Ordem da Fênix chegaram, com as varinhas em punho, prontos para impedi-la.
mas Spark foi mais rápida. Com uma poderosa batida de asas, ela disparou para o céu, deixando para trás um estrondo ensurdecedor e uma chuva torrencial. Os membros da Ordem mal tiveram tempo de reagir antes que ela desaparecesse, sumindo na tempestade, deixando apenas os ecos do trovão e da chuva em seu rastro. O ar onde Spark estivera cintilou por um instante antes de retornar à calma habitual, embora a chuva continuasse a cair torrencialmente, encharcando o beco e os bruxos que haviam chegado tarde demais. Dumbledore baixou a varinha, o olhar demorando-se no céu tempestuoso onde o pássaro-trovão havia desaparecido. O silêncio que se seguiu foi quebrado por algumas trocas de olhares entre os membros da Ordem. Mundungus Fletcher, ainda boquiaberto com o espetáculo, deu um passo à frente e a voz trêmula. Aquilo era um pássaro-trovão? Dumbledore assentiu com a cabeça com uma expressão pensativa. De fato, Sr. Fletcher, era isso mesmo. O olho mágico de Moody girou rapidamente, vasculhando cada canto do beco como se esperasse vislumbrar sua presa. Será que foi uma coincidência, ou esse tal de Albus Riddon é dos Estados Unidos? Dumbledore franziu ligeiramente a testa, as linhas em seu rosto se acentuando enquanto ponderava a pergunta. Não tenho dúvidas de que a pessoa que procuramos e o pássaro-trovão estão conectados, embora não esteja claro como essa conexão surgiu. Domar uma criatura tão lendária não é tarefa fácil. Os outros permaneceram em silêncio, absorvendo o peso das palavras de Dumbledore. Embora o próprio Dumbledore fosse conhecido por sua ligação com Fawkes, uma fênix, a ideia de alguém controlar um pássaro-trovão era perturbadora. Moody grunhiu com o olhar ainda percorrendo o beco. Temos o nome e o rosto dele. Da próxima vez que ele aparecer, estaremos preparados. Dumbledore assentiu com a cabeça, mais por hábito do que por convicção. Duvidava que esse tal de Albus Riddon ressurgisse tão cedo, mas o pensamento persistia. Talvez o homem não passasse de um tolo, se metendo em situações muito além de sua compreensão. Ou talvez tudo não passasse de uma série de coincidências, eventos sem importância unidos pelo acaso. Mas por outro lado, uma voz sussurrou em sua mente, ou talvez fosse o destino. Kingsley quebrou o silêncio, com a voz firme, mas preocupada. Então, o que fazemos agora, Albus? Temos um nome, mas nada mais. Dumbledore acariciou a barba pensativamente. Continuaremos nossas investigações discretamente. Não há necessidade de causar pânico por causa de um nome, especialmente um tão familiar. Mundungus, que estava mais para trás no grupo, pigarreou nervosamente. Acho que devo ficar atento, né? Posso ouvir alguma coisa útil? Dumbledore se virou para ele, com um leve sorriso nos lábios. Isso seria útil, Sr. Fletcher. Mas tenha cuidado. Quem quer que seja esse Albus Riddon, ele está jogando um jogo perigoso, e suspeito que não esteja sozinho. Moody grunhiu em concordância. Precisamos descobrir com quem ele está trabalhando. Ninguém opera no beco diagonal sem número algum apoio. Concordo, acrescentou Kingsley, assentindo com a cabeça. E se esse tal de Riddle tiver alguma ligação com Bellatrix Lestrange, isso pode significar problemas em uma escala muito maior. O grupo se dispersou, cada membro desaparecendo na noite para continuar suas tarefas. Dumbledore permaneceu por mais um instante, olhando para o céu onde o pássaro-trovão havia sumido. A chuva diminuíra para uma garoa fina, a energia da tempestade aparentemente esgotada. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam à beira de algo muito maior, algo que estava apenas começando a se revelar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.